Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, por favor. Lucas, capítulo 7. Quero começar lendo a partir do verso 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. 42. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com as suas lágrimas os regou e com os seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Era uma noite bonita na cidade de Betânia. O céu devia estar estrelado. A casa era muito grande. Tinha uma mesa cheia de todos os tipos de comida. E tinha muita gente importante dentro daquela casa. Lázaro e suas irmãs estavam ali também. Eles estavam entre os convidados. Na verdade, Lázaro, depois de ter sido ressuscitado por Jesus, ele se tornou uma pessoa importante, popular, conhecida. Essa era a casa de Simão. Simão era um ex-leproso que tinha sido curado por Jesus. E por ter sido curado por Jesus, ele planejou esse jantar, uma festa para agradecer o que Jesus tinha feito por ele. A Bíblia diz que Jesus tinha curado a sua doença. Jesus tinha curado a sua lepra. E no decorrer do texto você vai perceber isso. Que Jesus tinha curado a sua lepra, mas não tinha curado a sua hipocrisia. Porque Deus não cura esses tipos de coisa. Deus não cura a falsidade de uma pessoa. Mas Ele cria momentos em que essa pessoa possa agir com sinceridade. Deus não cura a hipocrisia de uma pessoa, mas Ele cria oportunidades onde a pessoa possa agir com integridade. Mas o que chamou a atenção naquela noite não foi a comida, não foi a casa bonita, não foram essas pessoas importantes que estavam ali. Na verdade, o que chamou a atenção e que acabou virando o centro da história foi alguém que, na verdade, nem tinha sido convidado para estar ali. Quando a gente vem lendo o livro de Lucas, desde o primeiro capítulo, e a gente chega no capítulo 6 de Lucas, a gente percebe que Jesus pregou para muitas pessoas espiritualmente falidas, para as pessoas que tinham fome. Jesus atendeu as pessoas que choravam, e Ele disse assim no capítulo 6, que nós deveríamos amar os nossos inimigos e sermos bons com os outros, independentemente se eles merecem ou não. E aí quando a gente chega no capítulo 7 de Lucas, Lucas mostra que o próprio Jesus estava cumprindo tudo aquilo que ele tinha falado no capítulo 6. Jesus curou o servo do centurião, ressuscitou um morto, expulsou demônios, deu visão a cegos, fez coxos voltarem a andar, fez surdos voltarem a ouvir e continuou pregando o evangelho aos pobres.
E ele passava o tempo com pessoas que, pelo pensamento tradicional da época, não mereciam ser abençoadas por Deus. Eles achavam, por exemplo, que os fariseus eram as únicas pessoas que Deus podia abençoar. Eles e os amigos deles. Porque eles eram ricos, eles eram limpos, eles eram perfeitos e religiosos. E nessa situação toda, muitas pessoas começaram a ter uma grande dificuldade sobre o que pensar a respeito de Jesus. E eles pensavam assim: esse homem, ele é realmente o Messias ou não? Ele é o enviado de Deus ou não? Porque ele fazia milagres. Os milagres que ele fazia eram realmente maravilhosos. Mas as pessoas com quem ele andava, as pessoas com quem ele se relacionava, mostravam o contrário. Esse era o pensamento da época. Só os bons são bons. Mas quando eles olhavam para Jesus, eles viam que ele era amigo dos pecadores. Até chamavam ele de glutão e beberrão. Como ele podia ser o Messias? Não combinava, não fazia sentido. No texto que nós lemos agora há pouco, Simão então tinha convidado Jesus para ir à sua casa. Mas com certeza até Simão tinha as suas dúvidas sobre quem Jesus era. E por que eu posso falar isso? Porque pela maneira como o texto se desenrola, pela forma como, a gente vai ver isso mais para frente, mas pela forma como o texto descreve, a maneira como Simão recebeu Jesus em sua casa, mostra que Simão não estava seguro do que pensar. Aí a gente chega no verso 33, Lucas 7, 36, Lucas 7, 36. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Simão, e o texto diz, a expressão que o texto usa é: ele se reclinou à mesa. Se reclinou à mesa. Que coisa linda. Como é que eles não conseguiam ver isso? Veja, naquele momento, o Criador do universo se assenta com pessoas imperfeitas e se reclina à mesa. Isso é muito mais do que um gesto social. Isso é um retrato do caráter de Deus. Porque Jesus, sendo Deus, ele não se coloca acima da mesa. Ele não exige um trono. Ele não pede um assento especial. Ele se reclina entre os homens, como quem diz: eu vim para me misturar, eu vim para me aproximar, eu vim para estar no meio de vocês. Eu não sei se vocês já notaram, mas já percebeu que tem alguns restaurantes que a gente vai aqui nos Estados Unidos, isso acontece de vez em quando. Tem alguns restaurantes que você vai aqui nos Estados Unidos, e o garçom, ao invés de falar, você deve estar sentado à mesa, esperando ser atendido, e em vez de o garçom falar em pé com você, ele se abaixa, ele se agacha. Já notou isso? E aí ele faz o pedido. Isso não é à toa, isso é intencional. Isso é uma linguagem corporal para transmitir a ideia que diz assim: eu estou aqui para servir você, eu estou aqui por você, o que eu posso fazer para você? Quando uma igreja se comporta com humildade na presença de Deus, quando uma igreja se permite ser dirigida por Deus, ao invés de ser dirigida pelo seu próprio entendimento, quando uma igreja se reclina para servir, para ouvir, para acolher, as pessoas percebem que Deus está na mesa com eles. Provavelmente depois de comer, essa mulher, uma pecadora, uma prostituta, entrou na sala. Todo mundo conhecia aquela mulher.
Todo mundo já tinha visto, antes de chegar no texto a essa altura, que Jesus já tinha expulsado 7 demônios dessa mulher. Ela tinha uma história muito pesada. E com certeza ela não tinha sido convidada para estar ali naquele lugar. E quando ela entrou, o silêncio foi total. Todos os olhares se voltaram para ela. E o pensamento de todo mundo foi o mesmo. O que essa mulher está fazendo aqui? O texto diz que Maria não falou nada. E nem podia, nem conseguiria dizer nada. Porque ela estava chorando muito. Chorando tanto. Que o verso 38 diz que quando ela entrou, ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Depois começou a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E em seguida, olha que coisa interessante, ela se abaixou, percebe? Ela teve a mesma atitude humilde de Jesus. Ela se reclinou e começou a beijar os pés empoeirados de Jesus. E por que eu posso dizer que os pés de Jesus estavam empoeirados? Porque lá para frente, um pouco mais para frente, a gente vai chegar lá, Jesus diz que Simão não ofereceu nem água para lavar os pés dele. Mas veja, depois disso, ela tirou de dentro de uma pequena bolsa um vidro de perfume. Um vidro de perfume muito caro. Quando Mateus, a gente está no livro de Lucas, só que Mateus fala a respeito desse mesmo episódio. E quando Mateus está falando desse mesmo episódio, Lucas não menciona, mas Mateus menciona que o perfume teria custado 300 denários. Agora veja só, um denário era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador normal. Então, o perfume teria custado ao equivalente de pouco mais do que um ano inteiro de salário. Só que algumas versões da Bíblia mencionam que o perfume teria custado um mês de trabalho e não um ano. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a menor amostragem, só para a gente ter uma ideia. Vamos entender, vamos supor então, que esse vidro de perfume tenha custado um mês de trabalho, ok? Um mês de trabalho. Em 2024, o salário médio anual nos Estados Unidos foi de aproximadamente $62 mil. Isso quer dizer que o salário médio mensal nos Estados Unidos foi algo em torno de $5 mil. Ou seja, trazendo para o dinheiro de hoje, aquele perfume teria custado algo em torno de $5 mil. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto de perfume. Eu gosto de perfume. Eu gosto de tudo que mexe com os sentidos. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de sentir cheiros, eu gosto de sentir, de comer e sentir os sabores diferentes das pizzas. Eu gosto dos sentidos. De vez em quando, eu gosto de ir caminhar num mall. Eu vou caminhar no mall, porque tem o primeiro livro e o segundo livro de Apocalipse, diz que basta cada dia o seu mall, né? Então, eu de vez em quando gosto de ir no mall para caminhar. E por que eu gosto de caminhar no mall? Porque tem ar-condicionado, eu vejo gente. E essa semana, eu fui lá no mall de Boca para caminhar. E eu estava trabalhando no sermão, e eu caminho e a cabeça fica pensando no sermão. E eu estava de camiseta, bermuda, caminhando lá no mall de Boca. Até que eu passei em frente, e pensando nessa questão de perfume, eu passei na frente de uma loja chique e entrei. Falei assim, deixa eu ver os perfumes aqui. Não vou falar o nome da loja, claro. Entrei na loja e fiquei começando a cheirar todo tipo de perfume. Eu adoro fazer isso. E fico sentindo os cheiros diferentes de perfumes. Tem perfumes que são
conhecidos, populares, tem perfumes que são desconhecidos, e tem alguns perfumes desconhecidos que são muito caros. Muito caros. O perfume mais caro que eu encontrei nessa loja custava $450. Comprei? Claro que não. Pobre não compra perfume. Pobre vai na loja experimentar perfume, né? Aí põe um num braço, outro no outro, um no pescoço, outro no outro, um na testa. Aí dizer que só eu que faço isso, né? Vocês nunca fizeram isso, né? Tá bom, sei. É o seguinte, a gente não gosta de usar aqueles papeizinhos, né? A gente sempre fala assim, posso pôr na pele porque aí fica diferente. Eu sei, nada, desculpa só para usar perfume de graça. Mas uma coisa eu vou dizer para você assim, ó, uma dica. Não compre perfume. Quando você vier na igreja, não use perfume. Venha na igreja e abraça os irmãos. Você ganha um perfume de brinde. Não é assim? Não é assim? Tem dia que eu saio aqui da igreja cheirando o ancião num braço, o diácono no outro. Brincando, né? Mas tem irmã que usa perfume tão forte, quando você abraça ela, fica no anjo, não fica? Aí eu estava lá no mall, e eu pensando no sermão, e eu pensando assim, cara, eu queria ter uma base de comparação para essa questão desse perfume. Aí a moça veio, me atendeu, e eu perguntei para ela assim, que ideia de tonto, né? Eu perguntei para ela assim, você tem aqui na loja algum perfume que custe $5.000? Ela olhou para mim de cima e embaixo assim, me viu de camiseta, bermuda e tenda, falou assim, não, qual a probabilidade desse cara, não, se fosse um cara de terno, até tudo bem, né, mas não, ela falou, não temos não, eu falei, bom, aí pensei, então me dá um jequiti mesmo, né, não tem. Mas assim, mesmo que você queira, se a gente dizer assim, tá bom, vamos comprar um perfume de... Eu acho que nem dá, nem tem, não sei nem se existe. Não sei se a gente conseguiria. Para você imaginar, que perfume era esse que Maria tinha comprado? Quando ela abriu o vidro de perfume, o aroma do perfume se espalhou por toda a sala. E aí, ela começou a derramar esse perfume caríssimo nos pés de Jesus. Mas aqui que vem o detalhe. A gente olha e vê um perfume. Os judeus que estavam ali olhavam e viam um perfume. Os fariseus que estavam ali olhavam e viam um perfume. Os discípulos que estavam ali olhavam e viam um perfume. Mas para Maria, aquilo não era um perfume. Aquilo era o seu tesouro. Aquilo era o seu passado. Aquilo era a sua história. Aquele perfume era a sua oferta. Aí eu te pergunto assim, para Maria, aquele perfume tinha a ver com dinheiro? Não. Tinha a ver com gratidão. Tinha a ver com adoração. Tinha a ver com entrega. Maria via o valor. Todos os outros viam o preço. Quando os discípulos viram essa cena, eles pensaram assim, está em Mateus 26, verso 8, eles pensaram assim, para que isso? Que desperdício. Judas pensou assim, logo Judas, né? Pensou assim, poderia ter dado esse dinheiro para os pobres, olha que hipocrisia. E Simão, com aquela dúvida, aquela luta dentro de si, ele via que Jesus era alguém diferente, mas ele ainda não tinha se convencido de que ele era o Filho de Deus. Porque no verso 39, a expressão que a Bíblia usa, diz assim, Simão, vendo tudo isso, falava consigo. Como é que falava consigo? Ele pensava consigo mesmo. E o que ele pensava? Ele pensava assim, está no texto. Se Jesus realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que o toca. Uau! Sabe,
É impressionante ver até onde chega a hipocrisia do ser humano. É impressionante ver como o ser humano consegue ser cara de pau. Sabe por quê? Porque alguns comentários bíblicos sugerem que foi o próprio Simão que introduziu Maria na prostituição. Então, nesse momento, Jesus contou uma parábola para tentar ajudar Simão a entender esse assunto. Perceba a diferença. Ao mesmo tempo que todos estavam com dúvidas sobre o que pensar sobre Jesus, Simão, que era o certinho, o perfeitinho, e tinha dúvidas de quem Jesus era, de um lado, e Maria, que era pecadora, não tinha dúvidas nenhuma de que ele era Jesus, de quem ele era. Então Jesus contou a seguinte parábola, que a gente acabou de ler, 40 até 43. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dizei, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Cara, como Jesus era fantástico, é fantástico. Todos que estavam ali viram o que Maria fez, mas todos viram só o dinheiro, só o desperdício. Agora, Jesus pega o gancho deles. Se eles estavam pensando só em dinheiro, só em preço, Jesus pega o gancho deles e conta uma parábola que fala de dinheiro. Mas eu te pergunto, o assunto era dinheiro? Não. O assunto da parábola não era dinheiro, era sobre perdão e até sobre julgamento. Tanto que o texto termina dizendo Jesus para Simão, julgaste bem. A parábola falava sobre a maneira como Deus trabalha. E agora olha que incrível, olha que interessante. Nesse momento, a Bíblia diz que Jesus se virou e olhou para Maria. Olhou para Maria, mas ele não falou com Maria, ele olhou para Maria, mas falou com Simão. E o que ele disse para Simão foi assim, Simão, você vê essa mulher? Que pergunta é essa? Todo mundo viu. Como assim? Você está perguntando se eu vi? Quem não viu? Todo mundo viu. Não. Presta atenção. Jesus não convidou Simão para olhar para a mulher. Jesus convidou Simão para ver a mulher. Olhar é enxergar. Ver é entender. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo assim, você está entendendo essa mulher? Você está entendendo a motivação dela? Você não consegue entender o que ela foi capaz de me identificar como Salvador e você não? Ela conseguiu entender quem era Jesus e os fariseus não conseguiram. Percebe que coisa interessante? De um lado estava uma mulher pecadora, do outro lado estava Simão. E o verso 44, então descreve a atitude de Simão. E Jesus, o pior é que foi Jesus quem disse para Simão. Jesus olhou para ele e disse assim, Simão, Simão, às vezes acho que Deus olha para ele e fala assim, Jefferson, Jesus olhou para ele e disse assim, Simão, você não ofereceu água para os meus pés enquanto essa mulher me derramou perfume, Simão. Simão, você não me ofereceu uma toalha, cara. Essa mulher me enxugou os pés e sujou o cabelo dela todo de poeira porque você nem água me ofereceu. Simão, você não me deu nenhum beijo quando eu cheguei, enquanto essa mulher não me parou de beijar os meus pés empoeirados desde que ela entrou aqui. Simão. E aí a gente chega no verso 48. Aí então, no verso 48, Jesus volta para Maria. E ele olha para Maria e diz assim, filha, os teus pecados estão perdoados. Que interessante isso.
Porque algum tempo atrás, quando os judeus tinham levado essa mulher arrastada na presença de Jesus, ele já tinha dito isso para ela, não tinha? Eu te perdoo, vai e não peques mais. Deus já tinha perdoado. Só que agora ele diz de novo a mesma coisa. Por que isso? Por que ele fez de novo? Para deixar muito claro que o perdão de Deus é definitivo. Não é que nem o perdão humano. O perdão que a gente dá é aquele perdão, eu te perdoo, mas... Não é assim? Eu te perdoo, mas na primeira oportunidade que tem, fica relembrando. Não é assim? Com certeza você já tinha ouvido essa história. E por causa dessa situação, essa história é contada até hoje. Mas o que a gente poderia aplicar dessa história para a realidade da nossa vida hoje? E eu quero trazer duas aplicações para a nossa realidade, para nós hoje. Primeira aplicação. Nunca deixe que as suas suposições sobre Deus impeçam você de ver a Jesus. Nunca deixe que as suas suposições sobre Deus impeçam você de ver a Jesus. Simão já havia decidido em sua cabeça como Deus deveria ser e como ele deveria agir. Ele já tinha decidido as coisas que Deus deveria aceitar e as coisas que Deus não deveria aceitar. Ele estava esperando que Deus fizesse algo que provasse, ou algo que ele fosse para ele, que ele já tinha definido em sua própria cabeça. E pode ser que hoje aqui alguém esteja esperando Deus fazer alguma coisa que com certeza Deus não vai fazer. Você pode permitir que as suas próprias suposições guiem você, ou pode permitir que a palavra de Deus guie você. E eu vou te dizer uma coisa, Deus já revelou tudo o que você precisa saber. A questão não é essa. A questão é se você vai colocar a sua fé naquilo que Deus já disse, ou a sua opinião, e não permitir que Deus seja Deus. Eu li um pensamento semana passada, que ele resume muito bem isso que a gente está falando. O pensamento diz assim, quando a gente vai pedir conselho para alguém, o pensamento diz assim, conselho é aquilo que nós pedimos, quando já sabemos a resposta, mas gostaríamos que fosse diferente. Já parou para pensar? Conselho é aquilo que a gente pede, quando a gente, na verdade, já sabe a resposta, mas a gente queria que fosse diferente. E é interessante como as pessoas, às vezes, têm dúvida das coisas que Deus já deixou muito claro, que Deus já respondeu, fala sério. Uma moça chega para mim e fala assim, pastor, eu estou apaixonada por um rapaz, mas ele não é cristão, o que acha que eu devo fazer? Oi? Ele já respondeu. Um pai chega para mim e fala assim, pastor, a minha filha está grávida do namorado dela, o que você acha que eu devo fazer? Como assim? Deus já respondeu. Um homem chega para mim e fala assim, pastor, eu fiz um negócio com um outro irmão da igreja que não deu certo, e eu me sinto trapaceado, o que eu devo fazer? Deus já respondeu. A questão não é essa. O problema está se você gosta da resposta que Deus já te deu ou não. Quando eu trabalhava na Voz da Profecia, a gente viajava muito e era raro o fim de semana que a gente estava na igreja. A igreja era pequenininha e eu lembro um sábado que eu estava na igreja e tinha uma moça que ela já tinha trabalhado na época no ADSAT. E ela falou assim, pastor, deixa eu falar contigo. Chega aqui, aí a gente chegou lá na entrada da igreja, lá de fora assim. Ela falou assim para mim, pastor, é o seguinte, eu estou desempregada, queria que você orasse por mim. Eu falei, tá bom, mas você está procurando? Eu falei, estou, mas eu estou vendo que eu acho que eu vou ter que trabalhar no sábado. Eu
Falei assim, mas por quê? Não, eu vou ter que trabalhar no sábado porque eu procuro emprego e eu não estou achando, só encontro emprego no sábado, e eu acho que... E ela falando, e eu, sabe, lá aqui atrás da minha cabeça, eu falei, o que eu vou dizer para ela? Porque Deus já respondeu, o que eu posso dizer para ela? Eu pensei assim, cara, e agora? E agora? E ela falando, e eu ouvindo ela, de repente veio uma ideia. Eu falei assim, não, filho, não tem problema não. É o seguinte, nós vamos orar, mas eu vou te dizer uma coisa para você. Você vai fazer isso aqui, ó. Hoje não, amanhã. Porque a igreja de Friburgo, cidade pequenininha, Nova Friburgo, na Serra do Rio de Janeiro, ela ficava assim perto de uma pracinha. Nessa pracinha tinha um teleférico, sabe essas cadeirinhas, que levava até lá em cima na montanha. Eu falei para ela, você vai fazer o seguinte, amanhã, domingo, você vem aqui, você vai comprar aquele tiquezinho para o teleférico, você sobe, senta na cadeirinha, fecha o braço da cadeira, você vai subindo, e fica tranquila, fica tranquila. Quando chegar no ponto mais alto, você levanta o braço e pula. Vai resolver esse problema e todos os outros problemas que você tiver. Ele olhou para mim e assim, ai credo pastor, isso é coisa de falar para a gente. Eu falei, isso, exatamente. Você está entendendo? Você não vai fazer isso, porque fazer isso não é uma opção. Quando na sua vida fazer a vontade de Deus for a única opção, não fazer a vontade de Deus não vai ser uma opção. Quando você se apaixonar por um rapaz que não é cristão, isso não vai ser uma opção. Quando você só encontrar trabalhos ao sábado, isso não vai ser uma opção. Quando você sentir vontade de falar mal de alguém pelas costas, isso não vai ser uma opção. Como qualquer coisa que não é uma opção para Deus, também não vai ser uma opção para você. Aí ela parou, me olhou e falou assim, eu não tinha pensado assim. E eu não respondi, mas pensei, eu também não. Mas veja, a questão é que a gente já sabe, mas a gente não gosta da resposta que Deus deu. Deus é quem tem que dizer quais são as minhas opções, e não eu dizer quais as opções que eu espero de Deus. Segunda aplicação para a nossa vida hoje. Segunda aplicação para hoje. Nunca deixe que as suas suposições sobre as pessoas impeçam você de ver a Jesus. Nunca permita que as suas suposições sobre as outras pessoas impeçam você de ver a Jesus. Porque quer você queira ou não, a maioria de nós já tem meio pré-decidido em quem Deus aceita e quem não. Inconscientemente, nós decidimos que tipo de pessoas Deus deve gostar ou não. Olhamos para as pessoas e colocamos nelas um padrão que elas devem se encaixar se elas quiserem ser aceitas. E olha que interessante. Geralmente, esse padrão sou eu. Se as pessoas forem que nem eu, aí sim. Se elas ouvirem as músicas que eu gosto, se elas se vestirem do jeito que eu me visto, se elas se comportarem do jeito que eu me comporto, então aí Deus aceita, senão não. Só que era exatamente esse o tipo de pensamento que os fariseus tinham. Era essa maneira de pensar deles. As suas suposições sobre as pessoas impediam eles de ver Jesus agindo na vida deles. Por isso, não despreze o que Deus aceita. E aí no verso 49, Jesus estava olhando para ela, falando com Simão, e eu tento imaginar essa cena, porque agora Jesus parou de olhar para Simão, quer dizer, Jesus estava olhando para ela, só que eu não posso dizer que indireta, porque isso foi direta. Agora Jesus, em vez de falar para Simão, olha para ela e diz o que está no 49, diz assim, a tua fé te salvou. Olha que vem depois, vai em paz. Jesus disse para ela, mas o recado era para todos que estavam ali naquela sala. Daquele momento em diante, ela poderia andar de cabeça erguida.
Porque ela tinha paz. Eles poderiam tentar condená-la se elas quisessem. Eles poderiam falar mal dela por trás se eles quisessem. Eles poderiam humilhar ela se eles quisessem. Mas eles não poderiam mudar o fato de que aos olhos de Deus ela era absolutamente aceita. E essa frase tem muita verdade. Sabe por quê? Porque fé é igual a paz. Não importa o que você estiver vivendo, não importa o que estiver acontecendo na sua vida, não importa, se você tiver fé, você vai se sentir em paz. Mas ela se sentiria para sempre aceita? Não. Ela se sentiria para sempre perdoada? Também não. Ela se sentiria sempre na presença de Deus? Provavelmente não. Não porque Deus não queira, mas porque para a gente sempre sentir essas coisas, a gente precisa sempre andar pela fé. Percebeu? O perfume não era sobre dinheiro. A parábola não era sobre dinheiro. E eu vou contar para vocês agora uma terceira história, que não é sobre dinheiro. Uma vez, chegou até a conferência geral. A conferência geral é o órgão da igreja que cuida de todas as igrejas no mundo. Chegou até a conferência geral a notícia de uma igreja que era 100% fiel. E isso é uma coisa meio assim, rara. Infelizmente, mas é. Em qualquer igreja tem gente que não confia em Deus o suficiente para ser 100% fiel a Deus. Em todos os sentidos. O assunto não é dinheiro. Mas essa igreja, segundo os relatos, todos os membros eram 100% fiéis. E isso é uma coisa... Quando isso chegou para o pastor na associação geral disse assim: bom, então eu quero conhecer essa igreja. E ele viajou para conhecer essa igreja. A igreja 100% fiel. Sabe onde fica essa igreja? Essa igreja, ela fica em 2 ilhas, chamada de Ilhas Qualconal, que fica no Oceano Pacífico. E o pastor relata que quando ele estava chegando perto da igreja, ele conseguia de longe ouvir as pessoas cantando dentro da igreja. E ele falou assim: eu já fiquei impressionado ao ouvir aquelas pessoas cantando. Porque eles cantavam com vontade, eles cantavam com fé, eles cantavam assim, sabe? Eu nunca vi gente cantando com tanta alegria. Depois, com o tempo, essa igreja passou a ser conhecida como a igreja mais feliz do mundo. E o pastor se aproximou da igreja. E ele então viu a igreja. Quer ver a igreja? Quer ver? Essa aqui é a igreja deles. Ali eles não discutiam se as janelas tinham que ficar abertas ou fechadas, porque eles não tinham janelas. Ali eles não discutiam se o ar-condicionado estava frio demais ou estava quente, porque eles não têm ar-condicionado. Ali eles não discutiam que sala que as crianças deviam se reunir ou não reunir, porque eles se reúnem embaixo das árvores. A árvore era o teto para eles. Os velhos se assentavam se chegavam e assentavam nos bancos. Os mais jovens sentavam no chão. E está tudo bem. Porque não é sobre dinheiro. Não é sobre material. E a história diz que depois do culto, então é raro, o pastor, ele visitava a igreja uma vez por mês. E esse daqui é um diácono da igreja. Essa casinha de madeira é a tesouraria da igreja. Aquele balde azul, os diáconos recolhiam pegando os dízimos. E o amarelo, eles passavam recolhendo as ofertas. Não tem dinheiro nessa ilha. Eles plantam, colhem o que plantam, e aí o pastor passa lá, pega tudo, leva para a cidade, vende, e aí entrega o dízimo na associação, entrega as ofertas na associação. Essa foi a igreja conhecida
como a igreja mais feliz do mundo. Quer ver os dízimos? Olha os dízimos aí. Esses são os dízimos. Aí o pastor foi conhecer a tesoureira. Esse é o pastor e essa é a tesoureira. Eles não têm computador, mas ela tem tudo anotado num livro. O Joaquim devolveu 3 quilos de batatas. O Francisco entregou 2 quilos de beterraba. E ela tinha o controle total. Ali é o pastor que foi visitar. Entende? Não é sobre dinheiro, não é sobre perfume, não é sobre preço, é sobre valor. Quando o pastor estava conversando com a tesoureira, se aproximou um rapaz, e o rapaz disse para ele assim: pastor, eu sempre entreguei os meus dízimos aqui para a tesoureira, porque é raro a gente ter um pastor aqui. Mas eu gostaria de ter o privilégio de hoje entregar meu dízimo para o senhor. Posso? E o pastor falou: pode, claro. Eu falei: então tá bom, já venho. E ele saiu. E o pastor continuou conversando com a tesoureira ali, maravilhado, porque ele nunca tinha ido numa igreja assim. E daqui a pouco, esse rapaz voltou com um embrulho, algo embrulhado em folhas de jornal, meio molhado, meio gosmento, e entregou para o pastor. O pastor colocou em cima do balcão, e quando ele abriu, dentro das folhas de jornal estava um peixe, um grande peixe. E o pastor olhou para o rapaz e disse assim: isso aqui é a sua oferta ou o seu dízimo? Ele falou: o meu dízimo. Ele falou: uau, que legal. Então quer dizer que você pegou mais 9 peixes iguais a esse? E o rapaz olhou para ele e disse assim: o rapaz olhou para ele e disse assim: ainda não, mas amanhã de manhã eu estou indo buscar o resto. Sabe como chama isso? Fé. Porque quem tem fé, tem paz. Quem tem fé, tem tudo o que precisa. Não é sobre dinheiro. A gente vem aqui com essas roupas bonitas, eles vão com o que eles têm. Ah, mas a gente não tem sala para crianças, nem eles. Ah, mas a gente podia... Essas coisas não são necessárias para ser uma igreja feliz. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O que eu faço quando eu entendo tudo isso? Ah, mas a música não é sobre música, gente. Ah, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre o porquê a gente está aqui. Por que você está aqui? Eu vou te dizer uma coisa. Hoje, a minha atitude, entendendo isso tudo, entendendo essa história, entendendo que não é sobre preço, é sobre valor, não é sobre perfume. O assunto não era perfume, mas eles viam o perfume. O assunto não era dívida, mas eles viam como dívida. O assunto hoje não é nada disso, gente. É valor, não é preço. E hoje, e se vocês quiserem fazer como eu convido vocês, mas eu chego na presença de Deus e digo assim: Senhor, eu só tenho um peixe, e eu quero colocar esse meu peixe nas tuas mãos, acreditando que os outros 9 o Senhor já está guardando para mim. Eu não sei quais são esses 9 que você está precisando buscar, que você precisa que Deus guarde para você, mas por favor, não permita que as suas suposições sobre Deus impeçam você de ver Jesus. Não permita que as suas suposições sobre as outras pessoas impeçam você de ver Jesus, porque não é sobre isso. E eu quero perguntar para você hoje: você quer junto comigo trazer o seu único peixe aqui na frente, na presença de Jesus, pedindo para Ele assim: Senhor,
o Senhor conhece os outros 9. E eu preciso ir buscar eles. Guarda eles para mim. Você quer dizer isso para ele? Quer dizer isso para ele? Então vem aqui que eu quero orar por você. Orar por mim também. Eu tenho tantos peixes que eu preciso que Deus traga para mim. Mas eu tenho que ir pela fé. Porque é sobre isso. Não é sobre custo, preço. Não é nada sobre coisa material. É sobre valor. E o interessante é que as coisas que têm valor não têm preço. As coisas que realmente importam, você não compra. Vai comprar um perfume de $5.000 agora, você não vai achar. Não é sobre preço. Mas pode até ser um Natura que ele vai cheirar bem. Entendeu? É sobre crer, acreditar, ter fé de que Deus está lá. E Ele está fazendo, Ele está operando, Ele não esqueceu. E a gente esquece de tudo isso. A gente foca nas coisas materiais, nos probleminhas, nas dificuldades, e esquece que ser feliz não precisa de nada disso. Poderia ser naquela igreja, mas nós estamos aqui. Cara, como a gente deveria ser grato por Deus por a gente estar aqui. Como a gente deveria ser grato por Deus por todos vocês estarem aqui. Por a gente estar Mas só resta para a gente crer, confiar, entender e orar. Porque eu tenho certeza. Você acha que Deus não quer dar esses 9 peixes para você? Acha que não? Mas você tem que trazer o seu primeiro, antes de receber. Aí Ele vai te dar. Você não tem que trazer para receber. Você tem que trazer acreditando que Ele já deu. Já está lá. É só você ir pegar. Querido Jesus, não é sobre perfume, não é sobre dívida, não é sobre ar-condicionado, não é sobre sala para as crianças, não é sobre nada disso, é sobre fé. É sobre a gente ver as coisas e não somente olhar as coisas. É a gente entender que a única coisa que nós humanos temos que fazer é nos reclinar na Tua presença. Não dá para ficar em pé quando a gente sente que está perto do Senhor. O nosso instinto natural, a nossa vontade natural é a gente se curvar, é a gente se diminuir. Porque não é possível alguém estar perto de Deus e ainda se sentir grande. Não é possível. É contra tudo. E o meu sonho é que essa igreja seja uma igreja como aquela ali, que não se importa com coisas que têm preço, mas importa com as coisas que têm valor. Cada um de nós aqui está trazendo o seu peixe nesse momento, nas tuas mãos, querido Deus. Estamos aqui em pé só pela fé. Pega o muito pouco que nós temos e permita a gente buscar os 9 amanhã. Contamos com a tua bênção, porque o Senhor mais do que ninguém quer abençoar a gente. Perdoa a nossa hipocrisia, que impede a gente de ver o Senhor. Nos recebe nas tuas mãos, perdoa os nossos pecados e nos transforma segundo a tua imagem. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome de quem pega 1 e nos devolve 10.